E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de rotinas de departamento pessoal é sobre técnicas de entrevista de emprego. Você, contabilista, você administrador, do técnico, contabilista ou administrador, vocês podem atuar ali no departamento pessoal. E vocês vão se deparar aí com situações que poderão vir a entrevistar candidatos pelo qual uma área da empresa possa vir a solicitar. Tá bom? Então, o que você deve possuir, tá? Um bom entrevistador aí deve ter uma boa cultura geral, um raciocínio rápido e uma percepção aguçada sobre o comportamento humano, tá certo? Durante a entrevista, deve ser eliminado todas as influências negativas como os tipos aí dos seus preconceitos culturais, sociais, de sexo, certo? Cor. Problemas pessoais íntimos, antipatias, opiniões particulares, julgamentos sem fundamentação devem ser deixados de lado na entrevista. Isso não faz parte do contexto de entrevista, certo? Para programar uma entrevista adequada, o entrevistador deve conhecer todos os dados do candidato, ou seja, se o candidato enviou um currículo, leia o currículo da pessoa. Se ele mandou uma carta de apresentação, leia, estude sobre o candidato, certo? E saber, e realmente você saber o que esperar dele, certo? E o que a empresa quer obter aí através da entrevista. Então faça um follow-up ali com a área solicitante, o que essa área está esperando dessa entrevista do candidato, certo? Para que ela tenha o efeito esperado, tá? O entrevistado deve ser deixado aí à vontade. Então, deixe o entrevistado à vontade para que ele possa responder as perguntas de maneira mais natural possível, tá bom? O que se deve observar nas entrevistas? Você, entrevistador, recrutador, deverá primeiramente investigar o perfil do candidato e a postura dele para saber se enquadra o perfil exigido da empresa, com postura corporal, hábitos, vícios, tá bom? Em um segundo momento, o entrevistador deve sondar como foi o trabalho anterior do candidato, certo? A fim de saber como será a conduta dele na empresa, tá bom? O grau de escolaridade importante, se é compatível ali com a vaga que está sendo exigido, as habilidades, aí a vida familiar, vida social, importante aí se saber como que ele se relaciona em equipe, afinal, numa empresa você tem muito relacionamento em equipe. E a saúde atual e anterior, né, para saber se o candidato sabe atuar em determinados momentos sob pressão, certo? Então, muito importante aí, quando se vai analisar o perfil do candidato, hoje é uma postura dos departamentos pessoais, dos recursos humanos, também olhar redes sociais de candidato, tá bom? Para saber se realmente aquele perfil que a pessoa diz que ela é, se ela realmente transparece ali na hora de divulgar ali a sua vida na rede social. E também posicionamentos. Lógico, nós somos víveis como pessoas para postar e compartilhar o que bem entendemos. Porém, tem que ver se aquele tipo de postura não vai vir afetar, não é contrária à posição da empresa, que afinal os funcionários, os colaboradores são reflexo, acabam sendo aí a imagem da companhia. Então, qualquer postagem ali, visão distorcida do que a empresa espera, pode ser a empresa entender como a pessoa está postando, é funcionário de tal empresa que está postando isso. Então isso cai muito mal para a empresa. Então por isso que se analisa um pouco aí as redes sociais. Quer dizer que ela está te proibindo de fazer as coisas, mas pense bem ali antes de fazer aquele comentário polêmico, certo? Porque às vezes pode não ser adequado ali com o que a empresa está esperando, tá certo? Contra a postura que a empresa tem na sociedade. Formulação de perguntas é uma das partes aí primordiais de uma entrevista, certo? A principal ferramenta aí do entrevistador requer prática, técnica e aperfeiçoamento, tá bom? Então, o entrevistador tem que ser objetivo claro, um vocabulário bacana, amplo e saber usar as palavras com precisão, de modo aí que o entrevistado se sinta à vontade e ele entenda o que você está esperando aí nas perguntas, tá?
Lembrando que a sua linguagem deve estar à altura do candidato. Ou seja, ele não deve utilizar uma linguagem muito técnica para uma pessoa comum, nem uma linguagem muito simples aí para um candidato superior, tá? Controle de entrevista. O entrevistador, você entrevistador, deve ter algum tipo de controle para que evite que o candidato fale livremente. Afinal, é uma conversa bacana, ele quer te conhecer, mas ele não pode falar livremente, desperdiçando tempo e você não capturando o que precisa capturar, tá? Portanto, faça uma entrevista dirigida, que é um termo aí, direcione a entrevista para que não haja excessos, né? O tempo de duração da entrevista aí é um dos fatores a serem controlados. E a gente tem aí alguns exemplos aqui de tempo, tá? 5 minutos aí para uma entrevista preliminar, uma triagem. Normalmente, hoje, as empresas fazem esse tipo de entrevista preliminar por telefone ou por redes, ou por chamada de Skype, chamadas por voz, né? Mas se faz isso muito por telefone, ó, quer fazer uma triagem, quer saber só o atual momento, quanto que você ganha, o que você espera, porque você está procurando uma nova vaga. Então se faz uma triagem, tá, do candidato. 30 minutos para entrevista simples, tá? Normalmente para candidatos de nível médio, mas depende muito do cargo, tá? E 90 minutos aí para uma entrevista mais psicológica, né? Que aí se utiliza para cargos mais gerenciais, tá? Preparação da entrevista, ponto importante. Obtenha a descrição do cargo para o qual vai selecionar. Você tem que saber para qual cargo você está entrevistando a pessoa. Então, dá uma estudada na área da pessoa, para ver o que o setor está esperando, o que é aquela área, tá? O que é aquela vaga, qual que é a exigência, o que está se esperando, tá? Prepare aí um esquema de desenvolvimento da entrevista, tá? Estipulando um determinado tempo para cada assunto. Examine o currículo, que não falei antes, a carta de apresentação do candidato e, se puder, verifique as redes sociais do candidato. Elabore perguntas analíticas, tá? E descritivas, ou seja, perguntas que exijam do candidato falar além de um sim ou um não, tá? Ou talvez. Ele tem que completar a resposta. Ele tem que ser, não é sintético, tem que responder ali abertamente, sem ser simplista, tá? Mantenha a entrevista aí sob controle, sempre perguntando o porquê das coisas. Mantenha a entrevista sob controle, tá? E não permita aí que o candidato faça divagações, fique lá falando coisas que não são necessárias, tá? Desenvolva a habilidade de escutar, muito importante. Se o candidato quer se apresentar, importante escutar, tá bom? Ser um ouvinte concentrado demonstra interesse, porque também você tem que transparecer que você está interessado no candidato. O candidato se sente mais à vontade, tá bom? E ele possa também estar escolhendo, se ele vinha a ser o escolhido, a escolher a sua empresa, tá bom? Ainda mais porque o RH é o primeiro contato, departamento pessoal, o primeiro contato que a empresa tem com que o candidato tem com a empresa, tá? Interprete a linguagem não verbal do candidato, tá? Alguns sinais aí, então, podem indicar o nível de interesse e hostilidade do candidato. Postura, linguagem corporal, tá? Forma de direcionamento dos olhos, mãos, tá? Então, isso demonstra ali se a pessoa está interessada ou não, se ela não está entediada. Então, observe muito corporalmente ali como que a pessoa está agindo naquele ambiente, tá? Não fale muito, tá? Você como entrevistador, você pergunta, direciona, você controla, mas quem tem que fazer o show, quem tem que fazer acontecer é o entrevistado. Então, você só vai levar 20% da entrevista, tá bom? Roteiro da entrevista. Peça ao entrevistado que fale sobre o currículo dele. Sempre legal ali checar se ele sabe realmente o currículo dele. Por mais que ele mandou escrito ali, mas será que ele mesmo redigiu isso? Ele sabe qual que é a sua carreira? O que ele passou? Enquanto o candidato está falando, procura aí qualquer lacuna entre os empregos que não foi explicado. Então dá uma analisada e verifique se ele está passando tudo aquilo, tá? Se encontrar alguma brecha ali que ele deixou de falar algo importante, pergunte para ele, tá? Tá? Então não é para se contentar aí com informações vagas. Sempre seja, o candidato tem que dar informações específicas, tá bom?
Faça uma pergunta de cada vez e use questões abertas para encorajar o candidato a falar, tá bom? A se abrir. Evite aí perguntas fechadas que só se limita a sim ou não, tá? Pergunte questões aí que pode trazer algum incômodo ao candidato a fim de avaliar o comportamento do candidato. Situações, por que ele saiu da empresa, o que aconteceu, você sabe explicar de alguma situação que ele trabalhou sob pressão, que ele não entregou um resultado, o que aconteceu. Acho que é legal colocar um dedo na ferida, porque todo mundo numa entrevista é tudo muito bem, né? Tudo muito bom. Então você tem que colocar o dedo na ferida, um pouquinho, tá? Então perguntar aí o que o candidato espera do seu próximo emprego, da empresa que ele está procurando, que ele está sendo entrevistado, tá bom? Aí, que não falei, procure situações reais. Durante uma entrevista, apresente um problema real, tá? Que tem enfrentado e pergunte ao candidato o que ele faria aí para resolver esse problema. Se houve algum problema semelhante no emprego anterior, referente à função que o candidato vai desempenhar. Então, coloque situações suas também, busque ali claras situações importantes ali que aconteceu, e indague o candidato, tá bom? E como que ele age naquela situação, tá? E se ele já passou por algum momento desse tipo. E a gente tem aí dois modelos de entrevistas que a gente tem aí, que o RH hoje trabalha. A entrevista comportamental, tá? Ou a chamada entrevista por competências, tá? Uma ferramenta aí que muito utilizada, que é possível aí descobrir a postura do candidato e saber se ele tem o melhor perfil para a vaga, né? Ou fit, como falam. Portanto, ela se baseia em comportamentos e atitudes no mercado de trabalho. A ideia é descobrir se o candidato tem as habilidades importantes para a função a desempenhar. Desse modo, é possível alcançar mais produtividade e uma equipe de alta performance. Então, você como recrutador e entrevistador, entenda o momento da empresa, pelo qual os objetivos da empresa no médio, no longo e no curto prazo, tá? Para que você possa entender essa vaga que o candidato está procurando. Se realmente o que ele espera da companhia e o que a companhia também está fazendo no longo prazo, também no curto, que possa aí trazer um impacto para aquela vaga, tá bom? A postura do candidato deve ser analisada, essencialmente, tá? Na entrevista comportamental, pode ser abordado questões quanto à situação vivida ou tarefa realizada, ação tomada. Uma ação tomada, como a gente fala, pôr o dedo na ferida, perguntar: se você vier trabalhar com uma pessoa que você não gosta, e aí? Que ação você vai tomar? Que ação o candidato vai tomar? Indague ele, tá bom? Vê como que é o comportamento dele numa situação dessa, tá bom? E resultados alcançados. Então pergunte para ele uma situação e quais foram os resultados que foram alcançados. E a gente tem as entrevistas situacionais. Uma é de comportamento, que é por competências, tá? Que consiste aí em avaliar o profissional por meio de situações já vividas, tá bom? Crises, conquistas, erros cometidos. Isso também entra numa situação de tanto no lado pessoal como profissional, tá bom? Ao acompanhar a narração de cada momento deste vivido pelo candidato, o avaliador tem condição de medir o grau de iniciativa, responsabilidade, comprometimento com as suas tarefas e equilíbrio diante de problemas. Então, a entrevista situacional, a gente está falando de situações, que pode ser tanto profissional quanto pessoal, que pode aí trazer um impacto aí para o futuro emprego da pessoa. Tá? Normalmente, os entrevistas mesclam essa parte situacional com comportamento, tá bom? Acho que é o modelo mais ideal, esse modelo híbrido. Então é isso, pessoal. Espero que gostem da minha explicação, tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula e responda aí o questionário, tá certo? Um abraço e até mais.